Fala, manitos e manitas, trazendo uma obrinha dessa vez um pouco diferente. Na verdade, ela começa naquele clássico e do nada simplesmente muda pra algo totalmente diferente. Uma espécie de um Free Fire misturado com magia, um negócio diferente. Enfim, vocês vão ver. O importante é que a obra parece muito promissora e é muito boa. Mas é isso, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Nossa obra começa totalmente diferente do título, mas calma aí que vocês vão entender. Alguém diz pra gente que mesmo depois do clã ser destruído pela seita demoníaca, tem uma razão pra sobrevivência dele ser tão difícil. É a pura vingança. Depois da gente ver o Mano Ninja em cima da árvore, ele já tá pulando o muro. Só que ele bate de frente com o guardinha. Porém também não tem problema, né? É só fazer uma massagem no pescoço e já era. O Maninho Ninja sabe que não vai demorar muito pra perceberem que o Vigia desapareceu. Sendo assim, ele precisa terminar com isso antes que percebam. Recolher o corpo seria melhor, né? Tirar o corpo dali pra facilitar a vida. Mas não, ele quis largar o corpo por ali mesmo. Tempo depois, a gente vê um mais velho falando que lá fora tá bem barulhento. Provavelmente esse aí é o chefe da seita demoníaca. Diante dele já aparece o nosso Mano Ninja. Ele diz que o velho é impiedoso como sempre. Escuta os gritos dos seus aliados, mas não faz nada. O velho demo pergunta que homem ligaria pra um inseto que tá abaixo dele enquanto ele escala uma montanha. Só que ele mesmo responde, dizendo que nenhum. O homem que escala a montanha só olha pro topo. É assim que se chega no ápice da arte marcial. O Mano Ninja diz que isso é bobagem. Ele, o Kang, vai finalizar o vovô com suas próprias mãos. E será hoje. Dito isso, ele parte pra cima do demônio celestial. Claro que não dá pra bater no velho no puro, então ele ativa o punho do raio. O vovô Demo pergunta se isso é tudo que ele tem. Tá fraquinho demais, é melhor ele parar e só observar. Eu achei que o vovô ia cair na porradaria, mas eu esqueci que é só um vovô. Pra ele é mais fácil soltar poderzinho, né? Ficar de boa, é mais fácil, é mais fácil. Assim não se mexe nem se cansa. Mas tá bom, chega de enrolar. Os poderes de ambos finalmente se encontram. E quase que o Protinha toma uma harmonização facial gratuita. Eu achei que o mais velho tava usando o poderzinho, mas na verdade não. Isso aí é uma espada de Ki, só que feita com a mão. Pro Prota isso aí é meio que novidade. O velho fala pro garoto que já ele vai conhecer o seu pai. Mas foi aí que ele cometeu o seu primeiro erro. De pai e mãe não se fala numa briga. O garoto invocou foi um samurai, meu amigo. A raiva que ele tá vindo. O poder que o garoto tá emanando é tão forte que a espada do Ki do velho simplesmente começa a se desfazer. E logo em seguida ele toma uma na boca do estômago e acaba sendo arremessado pra longe. O garoto diz que ele poderia ter falado de tudo, menos do papai. Será que ele esqueceu de todas as coisas ruins que ele fez pra diversas pessoas? Essa daí é a raiva de todas elas juntas. O mais velho responde dizendo que deveria ter destruído as raízes da seita do dragão das nuvens quando pôde. Mas um pouquinho essa daqui não saía. Ele continua dizendo que não sabe o tipo de poder que o Prota recebeu. Porém, ele realmente ficou surpreso. É difícil de acreditar que o garoto superou a arte súbita do sangue demoníaco que o velho usa. Puxando uma garrafa, ele diz que não tem outra opção. O garoto percebe que ele puxou um elixir. Se esse maldito beber isso tudo de uma vez, vai acabar passando por uma variação de Ki. Mas Ki demoníaco, tá? Não é qualquer Ki. Eu imagino que essa variação de Ki vai deixar o velho trocentas vezes mais forte. Ah lá, já tá começando a gritar e emanar muito poder. Não tem outra pro Protinha. Esse aí é o fim dele. A quantidade de poder é tanta que tá começando a tirar ele do chão. O mais velho finalmente começa a falar, chamando o Prota de criança. Preparando o socão, ele diz que agora já tá na hora de dormir. O coitado do Protinha só aceita, né? Como é que ele vai desviar de um soco desse? No último segundo, o Protinha invoca uma barreira. E por algum milagre acaba salvando a sua vida. E não, peraí. Não foi o Prota que invocou a barreira. Foi esse maguinho aí que tá chegando. Ele pede perdão pelo atraso. Ele acabou meio que viajando pelo caminho. O Protinha chama ele de grande mago. Mas o mago responde que já falou que não é pra chamar assim. Porém, de qualquer jeito, é aquele ali, o vilão que ele tava tanto falando. O maguinho diz ser de outro mundo. E o Prota sabe que se não fosse por ele, já teria ido de F há muito tempo. Só que é aí que a gente vai pra realidade, rapaziada. Isso tudo não passava de um livrozinho que o Prota tava lendo. Pois é, uns 3 minutos de vídeo já só pra mostrar uma história que a gente não vai fazer. O Protinha de verdade tá indignado, porque aquilo ali é um murim. Aí do nada colocaram um mago aleatório de alto nível, pra piorar vindo de outro mundo. A história tava até que legalzinha e divertida, mas agora ficou broxante. O autor com certeza tá fumando cachimbo errado. O nome do nosso real Protinha é Jin Seon, e ele tem 23 anos. Ele foi desligado do exército há 6 meses
atrás. Agora tá se preparando pra faculdade. Olhando uma notificação no celular, um parceiro dele pergunta se ele já acordou e se já pode começar a jogar. Assim como vários que terminaram de servir. Antes de se desligar, ele tinha um projeto de vida. O Protinha pretendia ganhar vários certificados enquanto se preparava pra faculdade. Também queria estudar tudo que não pôde enquanto estava no exército. Porém, ele perdeu muita coisa divertida que aconteceu na sociedade. Andando pela rua, ele fala que sobrou um pouquinho de grana. Porém, será que ele precisa encontrar um trabalho de meio período? De novo, eu volto a questionar vocês, por que todo mundo lá na Ásia quer trabalhar de meio período? Vão trabalhar no CLT, meu amigo. Quer brincar de jovem aprendiz a vida toda? Como um fanático de novels morim, o Protinha gastou muito tempo da sua vida em fantasias, sendo o protagonista do seu próprio mundo. Eu não sei por que ele falou isso, porque aparentemente foi à toa. Lá vai ele pra dentro de uma lan house. Dessa vez ele diz pro atendente que só vai passar 10 horinhas. Ele já desperdiçou horas em Loyal Ground. Antes, esse jogo ele só jogava no tempo livre. Mas depois que foi desligado, ele começou a jogar bastante. Mas tipo, bastante mesmo. Tanto que entrou no top 10 dos melhores jogadores do mundo. Em 3 meses. Ele até ganhou um pouco de torneios de lan house, mas nada que fosse mudar a vida dele. O Prota diz que vai explicar o jogo pra gente. Ele enrola, mas na verdade isso aí é um Battle Royale. Todo mundo já jogou um FF na vida, então nem vou explicar o que é. Quem não jogou Free Fire já deve ter jogado PUBG. O Protinha já tá frenético no mouse. Tá dando tiro pra tudo que é lado. O lema dele é: atiro primeiro, depois vejo quem tô acertando. Seu parceiro diz que só faltam 2 pessoas pra terminar a partida. Porém, o Protinha manda ele ficar calado. Morto não fala. Seu parceiro diz que tudo bem, ele vai acreditar no potencial do garoto. Mas de novo o Prota manda ele calar a boca. Os 2 adversários restantes já perguntam cadê aquele otário com máscara de caveira. Eles entram numa casa pra tentar dar uma luteada e ver se acham o otário. Mas é aí que eles acham um kit médico fechado. Pelo visto, ninguém entrou ali. Lootzinho de graça, né? Que não gosta. O Protinha gosta também, viu? E eu acho bom você começar a olhar pra trás. Ih, já foi tarde demais. O parceiro só escutou o pipoco da bala. A notificação do sistema diz que o seu colega foi eliminado. E o amigo em cal diz: mano, atira, vira e atira. Só que, claro, o inútil, como sempre, todo mundo tem um parceiro assim. A gente fala uma coisa, o maldito vai e faz outra. O cara simplesmente deu as costas e começou a correr. Claro que o resultado não poderia ser outro. Se é meu parceiro, eu ia xingar tanto. O sistema avisa que a partida foi ganha e dá os parabéns. O Protinha é o único sobrevivente dos 100. O parceiro em cal já começa a dizer que foi ele que carregou, senão o Prota não teria ganhado. O Protinha só responde: valeu, foi você mesmo, confia. Depois de passar um tempão jogando até as 10 horas da noite, o Protinha começa a falar que tem que começar a se concentrar para estudar amanhã. Porém, é aí que ele recebe uma notificação no telefone. Sua mãe pergunta pra ele se ele tá estudando. Ela já mandou a mensalidade da faculdade e mandou um dinheirinho a mais. Infelizmente, esse mês não deu pra ela mandar muito, mas pelo menos mandou alguma coisa. O Protinha agradece, dizendo que já vai dormir. Todo triste, ele diz que não vai jogar a partir de amanhã. Mas o seu amigo questiona, dizendo que ele prometeu que ia lutar na guerra de clã amanhã. Porém, o Prota diz que não pode. Amanhã ele tem que ir pra aula de inglês. Toda vez que ele recebe mensagem da mãe dele, ele se sente assim, triste pra caramba. Já faz meses que ele vive essa vida deprimente. Tempo depois, o nosso garoto já chegou em casa. Deitado, ele começa a buscar aquela dopamina barata, um tic-tac e afins. Uma das notícias que ele vê é que pessoas misteriosas foram encontradas fora do país. Só que essas pessoas têm poderes. Elas estão sendo chamadas de jogadores. Só que assim que o Prota quase terminou de ler, a página simplesmente foi excluída. Na hora ele não ligou muito pra isso, simplesmente foi dormir. Já no dia seguinte, o garoto já tá indo pra escola. E lá tá o amigo dele perturbando, pedindo pra ele ir pra guerra do clã. O Prota até se pergunta se deve ajudar o seu parceiro uma última vez. Só que tem algo muito estranho acontecendo atrás dele. O Prota se vira desesperado pra entender o que é aquela luz roxa. Só que é tarde demais, a luz já cobriu seu corpo todo. Cena seguinte, o garoto já desapareceu. Vocês estão vendo? Ele até tentou ir pra escola, mas o mundo não deixa. Depois ficam chamando o garoto de vagabundo. Cena seguinte, o moleque já tá se perguntando aonde tá. De frente pra ele tá uma estátua que não parece ser muito boa. A última vez que uma estátua com a coroa assim apareceu não deu muito certo não. O sistema avisa que 100 jogadores foram detectados. E o Jin começa a se perguntar que voz é essa na sua cabeça. Mas independente disso, meu amigo, o sistema tá iniciando. Chega a ser engraçado, né? Um amante de Murim não sabe o que é um sistema. Não tem sistema em novels Murim, não? Bom, falando no bendito, ele diz que
a sincronização de linguagem tá 100% completa. E o Protinha começa a perceber que agora todo mundo tá falando coreano. Agora todo mundo fala o seu idioma, e ele fala o idioma de todo mundo. Os inimigos da seita ali no canto já começam a brigar. Esses aí provavelmente já se entendiam, mas agora o Prota consegue entender o motivo da discussão. Um elfo um pouquinho mais distante chama um tal de Karion, que aparentemente é um demônio. Ele pergunta pro demoninho o que é aquela palhaçada toda, mas o Karion responde que não faz ideia. Isso aí não foi ele que fez não. Até pensou que fosse o elfo que tinha arrastado eles pra lá. O humano das orelhas pontudas diz que não acredita. O Karion é ser vergonha, enganador e mentiroso. Com certeza isso é alguma palhaçada dele. O demônio, por outro lado, diz que não tá nem aí. Acredite se quiser. Uma hora ou outra o elfo vai se ajoelhar perante o rei demônio. Agora a gente entende que esse elfo não é só um elfo, ele é um arquimago. E tá pé da vida. Ele diz que vai eliminar o Karion e vai acabar com essa história toda. Em seguida, lá se foi o demônio. Não, peraí. Algo de errado não tá certo. O Karion fala que ele tancou a magia de cara? E pior, não tá sentindo dor nenhuma? O Protinha que tá observando tudo achei isso bem estranho. Será um sonho bem realista? Chamando a atenção dele, lá vem o sistema de novo, dizendo que o jogo já vai começar. A dificuldade dessa vez vai ser fácil. É só chegar no top 90. O mapa decidido foi a capital do reino, e o tutorial vai ser pulado. E antes que eles fiquem se batendo, o sistema continua avisando que a sala de espera, os ataques dos jogadores não têm efeito nenhum. Entendendo isso, o Protinha começa a analisar a área do jogo. Pelo visto, o que tá na frente dele é um mapa. O sistema também fala que para aqueles que são novatos no Cloud Survival, vai ter uma breve explicação. Esse jogo vai acontecer por 100 anos e todo dia. Conforme o tempo passa, o jogo vai ficar cada vez mais limitado. Se sair do mapa limitado, vai sofrer dores absurdas. Então é melhor tomar cuidado. Esse jogo vai continuar até que haja só um sobrevivente. Se o jogo terminar ou a pessoa for eliminado, ela vai voltar para o mundo normal. Só que tem um detalhe, os jogadores que não chegarem no top 90 não vão poder jogar mais o Code Survival. Já já todo mundo vai descer no lugar que deseja, com a ajuda de um tal Olhar de Argas. Lá no mapa eles podem obter itens em todos os lugares. Com esses itens vai ficar mais fácil entrar no top 90. O Protinha começa a se perguntar se ele tá sonhando com o Loyal Ground, aquele jogo que ele vivia jogando. Porém, mesmo se for um sonho, tem uns caras bem fortes, tem os assassinos e os magos, fora os orcs. O garoto já não sabe se vai durar muito tempo numa partida. Mesmo que seja um sonho, ele não quer ser eliminado. É nessa hora que alguém tenta chamar a sua atenção, chamando o Protinha de cabeludo. É, realmente ele tá com cabelo grande, mas pô, cabeludo? Tinha apelidozinho melhor não? O grandão pergunta o que ele tá olhando e da onde ele é, mas o Prota se mantém calado. Isso irrita bastante o cara, perguntando se ele tá ignorando. O Prota dá um sorrisinho de canto, deixando o grandão mais estressado ainda. O bom é que só falta 2 segundos pra começar. O grandão pergunta se ele é louco, por que esse moleque tá rindo? O motivo dele tá rindo pode parecer não muito óbvio. Dando o dedo pro cavaleiro, ele explica que tá tendo um sonho incrível. Então por que ele não riria? Vencer esse joguinho aqui vai ser marmãozada, ele já tá acostumado a jogar bastante Battle Royale. A partida finalmente começa, e todos são lançados pro mapa. De cara, uma galera mais experiente já começa a virar. O Protinha percebe que eles estão indo pras áreas mais cheias, provavelmente onde tem bastante item. Assim como outros jogos, aquela área ali deve estar realmente cheia de item. Só que o Prota acha melhor começar indo pelas periferias, tipo aquela casinha isolada ali. Provavelmente aquele canto tá bem suave. Ele grita pedindo pro sistema descer, e esse poder misterioso realmente obedece a ordem. O garoto ainda faz uma pose de herói assim que cai no chão. Ih, tá se achando demais. O único problemazinho é que nessa viagem toda, ele acabou sentindo um pouco de enjoo. Mas tá bom, por enquanto vamos deixar essa situação do enjoo pra lá. Agora mesmo é melhor ele entrar na casa. Porém, é aí que ele escuta um crack. Desesperado, o moleque começa a correr. Por causa do enjoo, ele não conseguiu ver se alguém tava caindo com ele. Se ele encontrar alguém sem ter uma arma antes, ele tá Pelo menos agora ele conseguiu entrar na casa. Até fechou a porta, mas eu acho que se for, por exemplo, aquele cavaleiro ou um orc, já era, meu amigo, essa porta aí não é nada. Inclusive o Prota se pergunta se aquele desgraçado com a espada grande seguiu ele. Agora o garoto até se arrepende um pouco de ter provocado aquele corno. Pra tirar a dúvida, ele dá uma espiadinha na janela e percebe que não tem nada demais, era só o vento batendo na árvore. Ah, bicho burro, correu, fez esse escândalo todo por causa de uma árvore. O bom é que além do barulho da árvore, ele não escuta mais nada. Então agora pode dar uma olhadinha na casa. Disseram que pode conseguir item aonde pousar. Então é só dar uma procurada que com certeza ele vai achar alguma coisa. Dito e feito, mal andou e já encontrou uma coisa. Puxando o item, ele percebe que aquilo ali é uma besta pesada. Mas tipo, pesada mesmo, realmente tá dando dificuldade pra manter ela em pé. Pegando a aljava, ele fala que é melhor uma arma pesada do que nada. Interessante que assim que ele equipou,
explicou a maneira de como usar a arma entrou na cabeça dele. Sendo assim, o garoto fica todo confiante. Para um sargento do exército coreano, uma arminha dessa aí não é nada. O Jin diz que vai dar um peteco-peteco só pra testar a arma. Só que é nesse momento que ele dá um tiraço inesperado. A besta é tão forte que jogou o nosso garoto longe. Recuo infinito essa arma, né? Mas pelo menos o dano realmente é bem forte. O garoto fica feliz da vida, percebendo que aquela arma vai ser bem útil. Só precisa aprender mais a como usar. Saindo, ele diz que procurou pela casa toda, mas não achou mais nada de útil. O bom é que o mapa é bem grande, então com certeza tem mais coisa nas casas à frente. Se ele não encontrar um inimigo no começo, vai conseguir farmar bem de boa. Dito isso, ele já começa a entrar numa casinha, mas claro, com bastante cautela. Vendo que não tem mais ninguém, o garoto fica um pouco mais tranquilo. De cara, ele já achou um papel que estava ali perto. Assim que ele pega, o sistema diz que aquilo ali é um pergaminho de cura pequeno. Assim que ele rompeu o pergaminho, as suas feridas começam a curar. Claro que isso é perfeito pro nosso garoto. O único problema é que se tiver mais, ele não vai conseguir levar. Até vai, né, levar 1 ou 2, mas sem bolsa ele não consegue levar muita coisa. É aí que de repente algo atrás dele também começa a brilhar. Uma espécie de livro? É isso mesmo, o sistema diz que aquilo ali é um livro de arte marcial do líder da Estrela Negra. É uma arte marcial que te permite projetar energia negra nas pontas dos dedos. O sisteminha pergunta se o garoto vai querer abrir ou não vai. Bora, anda logo, aperta. Assim que o Jin aperta, uma energia começa a cobrir o seu corpo e o livro começa a passar suas páginas. Depois de passar tudo, ele simplesmente começa a se desfazer. E dá até pra entender, né, rapaziada? Alguém descobriu uma arte marcial, não vai deixar o livro ali pro próximo. É meio que um item de uso único. Pra testar o seu novo poder, o prota pega um garfo que tá ali perto e arremessa em direção à parede. O garfo que era pra ser algo inofensivo ou causar um pouquinho de dano na parede, agora tá 10 vezes mais forte. Isso tudo porque agora o maldito tem uma arte marcial. Tirando o garfo da parede, o Jin diz que belezinha, agora as coisas estão começando a caminhar pro lado dele. Já que tem livro de artes marciais, será que tem livro de magia também? Enfim, dá pra ver que o Cloud Survival é igual ao Royal Ground. Os jogos são realmente bem parecidos. Percebendo que infelizmente não tem mais nada por ali, o prota diz que acha melhor ir procurar em outro lugar. É aí que um tempo passa e o sol já tá se pondo. O protinha sabe que tem que achar um lugar pra dormir, ou pelo menos se esconder, né? É aí que ele dá de cara com algo interessante. Ali perto tem uma casa com a luz acesa, mas tipo, é a única da região toda. E se tem só uma casa com a luz acesa, só existe duas opções. Ou tem algum item muito raro nela, ou então tem alguém lá dentro. Com a cara e com a coragem, o nosso garoto entra. Infelizmente ele não sabe quantas pessoas caíram naquela área. Porém, pode ser um jogador iniciante ou um experiente. É aí que tá a complicação. Porém, pelo menos no primeiro andar parece não ter ninguém. Agora é partir pro segundo. Mas será que o candango que tá na casa não tá se escondendo no segundo andar? Se esse infeliz tiver uma arma, pode fazer um ataque surpresa. Porém, também não é o fim do mundo, né? O prota ainda tem uma chance. O protinha é esperto. Ele bota logo o carão. Subir devagar, tendo alguém lá em cima não é uma estratégia muito boa. Então o negócio é vir com o bico apontando mesmo e qualquer coisa é um disparo, acabou com a história. No final das contas, aquela luz toda era apenas uma lamparina. Quer dizer, ainda assim continua sendo um pouco estranho, né? Essa lamparina ali acesa ainda podia ser uma armadilha. Tanto que do lado dela tem uma porta. Eu não queria dizer nada não, mas isso aí tá a cara da enrascada. Ó lá, dito e feito. 2 segundos depois a explosão ali do lado. Eu sabia que isso ia dar cagada. E não é que deu certo mesmo. Eu acho que eu que entendi errado. Ele não tava tomando uma explosão. Na verdade, o maldito tava era chutando a porta. Bom, pelo visto no quarto realmente não tem ninguém. A lamparina acesa realmente era só uma lamparina acesa. O bicho burro se preocupou esse tempo todo à toa. Mas tá bom, né? Pelo menos tá sozinho na casa, agora dá pra vasculhar tudo e ficar sem preocupação. A primeira coisa que ele acha é um anel. E só de pegar o objeto, seu corpo começa a se sentir um pouco mais leve. O sistema diz que aquilo ali é um anel de poder que aumenta 20 dos seus pontos de força. O Proti acha isso bem interessante. Então ele coloca o anel pra ver realmente a diferença. Pra surpresa dele, somente dele, a diferença é absurda. Realmente, quando ele pegou, o anel deixou ele bem mais leve. Mas agora que ele colocou, lá ele mal sente o peso da besta. Lá ele de novo. Rapaz, eu não queria dizer nada não, mas eu tô achando que esse manhua quer me pegar no erro. Os papos meio estranhos, negócio de anel de besta de força. Ah, calma aí. Pelo menos colocando o anel, ele ganhou realmente 20 pontos de força. O garoto tenta acessar o sistema para entender suas informações. Claro que tudo para ele ainda é novo, então ele não sabe como acessar diretamente. Até que com uma certa facilidade ele consegue achar. Olhando assim até que parece normal. De força ele tá 30, 20 são do anel. Energia tá 15, agilidade 13 e resistência à magia 5. E por conta dele ter aprendido aquela arte marcial, a sua classe meio que foi automaticamente pra guerreiro. Enfim, no final das contas o anel realmente é muito roubado. Descendo, ele diz que vai dar uma olhada no primeiro andar.
já que já rodou tudo no segundo. Depois de caçar mais um pouco, ele encontra outro anel, dessa vez um anel de subespaço. O infeliz do Prota ainda reclama, dizendo que só tá aparecendo anel. Ah, maldito, tu ainda tá encontrando as coisas e tá reclamando, né? Bom, o sisteminha explica pra ele como é que funciona o subespaço. Ele pensa, o portal aparece, ele coloca algo. Quando quiser tirar é a mesma coisa. Ele pensa, o portal aparece, ele tira algo. No final das contas, o Prota entende que é tipo um inventário. Ao invés de ficar carregando mochila, ele vai ter um subespaço. Para fazer o teste, ele pensa e fala subespaço. E realmente o portal aparece. Ele já começa guardando o pergaminho, mesmo achando um pouco estranho. Ainda assim é muito melhor do que ficar carregando peso. Seria excelente se algo assim existisse na realidade. Tanto os itens quanto os livros. Se ele pudesse levar alguma coisa dessa para a realidade... com certeza as coisas mudariam. Andando pela casa, ele se pergunta se alguém já faleceu. Provavelmente o sistema registra algo assim, então é bom dar uma olhada. Achando o que ele tanto queria, ele percebe que até agora só uma pessoa foi eliminada. O garoto pensa que precisa pegar o máximo de itens possível, antes que sobre só 90. Depois daquela hora, ele conseguiu coletar vários itens na casa, inclusive algumas armas boas que podem ser usadas com a sua habilidade. Mas agora eu acho que ele já terminou de revirar tudo. Tá na hora de ir embora. Ou será que é melhor ficar e esperar o próximo dia? Com certeza os caras que ele viu na sala de espera ainda estão andando por aí. No seu nível atual, nem lascando dá pra enfrentar aqueles caras. Porém, também não dá pra ficar no top 10 se você só ficar se escondendo. É aí que entra o dilema. Sai ou não sai? Fica ou não fica? Com certeza deve ter gente andando por aí essa hora. Mas ele precisa explorar só mais um pouquinho antes que o sol nasça. Já do lado de fora, o garoto comenta que andou o dia inteiro e ainda não ficou cansado. O anel do poder realmente é bem eficiente. Porém, mesmo que a sua força ainda tenha aumentado, ele ainda sente fome e sede. O Cloud Survival aparentemente é bem realista. O único problema é que até agora ele não achou nada pra comer. Pelo menos olhando no mapa, ele percebe que logo em diante tem uma casa. Só que antes de chegar na casa, ele achou um pequeno probleminha. Ou melhor, o probleminha achou ele. O Jin escuta o rosnar do monstro. Claro que na hora começa a correr desesperadamente. O garoto consegue encontrar uma árvore pra se esconder. Mas estranho que ele nem sentiu a presença do monstro. Mas meu amigo, você tinha que dar graças a Deus que ele não sentiu a sua. Não, mano, deixa pra lá. Esquece o que eu falei. O lobisomenzinho sentiu sua presença, sim. A criatura, assim que bate o olho, já faz um ataque, mas o Prota consegue se esquivar por pouco. Mas vamos deixar o negócio aqui bem claro. Se essa porrada pega... dorzinha bem pequenininha ele vai sentir, viu? Pra piorar a situação, não é só um, são dois. A única coisa que resta pro Prota é correr. Ele jurava que aquilo era um jogo de PVP e não teria monstros. Se ele soubesse, não tinha nem saído de casa, pô. Fora que ser eliminado por um monstro, com certeza é bem mais humilhante. Pelo menos depois de correr bastante, ele finalmente achou a casa. E por incrível que pareça, ele conseguiu entrar nela sem sofrer nenhum ataque. Será que as criaturas perderam o Protinha de vista? Não, perderam não, que dá pra escutar eles daqui. O Jin se pergunta o que vai fazer pra lidar com aquelas criaturas. Ele abre um pouquinho da porta pra dar uma olhada lá fora. Realmente as criaturas não sabem que ele tá ali, porém estão conseguindo sentir o garoto pelo cheiro. Uma hora ou outra os monstros vão chegar até ele. E isso só deixa o Jin com uma opção: atacar primeiro. Dito isso, nosso garoto faz o seu disparo. E pela carinha da criatura, eu acho que foi insta-kill. É, realmente, foi mesmo. Foi só uma lenhada e a criatura caiu. Graças ao anel, o seu poder ficou mais forte. Bem mais do que ele esperava. Agora ele só precisa eliminar o outro. Pena que a teoria é muito fácil. Claro que com o primeiro disparo, a criatura sabia onde ele estava. Pra piorar, a criatura já entra fazendo um ataque. Não chegou a pegar diretamente, mas pelo menos fez uma maquiagenzinha no Prota. Mais um pouquinho seria desligamento completo. A maldita da criatura não para, lá vem ele com outro ataque. O Prota dessa vez é mais rápido, ele consegue atirar com a sua besta. Pena que não causou tanto dano assim, lá vem a criatura com mais um ataque. Abrindo o subespaço, o Protinha diz que esse não vai ser o seu fim. Ele tira de lá aquela faquinha que foi guardada antes e ativa o poder da Estrela Negra. Meu amigo, eu não esperava que esse ataque seria tão poderoso. A porrada não só acertou o monstro, como também arrombou ele todinho. Eu gosto assim, o nosso garoto tá começando a ficar apelão. O lobisomem começa a se desfazer. O Prota jurava que esse seria o seu fim. Até que quase foi, né? Mas um pouquinho ele tinha ido de F. A sorte foi que ele pegou aquelas adagas mais cedo. Não digo também que só foi as adagas. O pensamento do moleque realmente foi bem rápido. Pra alegrar o nosso garoto, ele percebe algo muito bom. O lobisomem dropou uma espécie de bolsa. De lá, ele conseguiu um cantil e um pedaço de carne. Pelo visto, dá pra conseguir comida eliminando os monstros. Tá, não é uma grande coisa, mas ainda assim é carne e água. O Jin agora até
até se pergunta se deve procurar por mais monstros. Mas não, melhor não. 2 já estourou a cota. Olhando pra frente, ele repara na armadura. Até se pergunta se seria um tipo de colete, tipo a prova de balas, sabe? Como no nada ainda é alguma coisa, ele coloca a armadura. Pena que tá bem grande. Quer dizer, tava bem grande, né? Porque a bicha se encolheu e encaixou nele. O sistema avisa que ele conseguiu o peitoral de oricalco. Agora o garoto é mais resistente à magia de fogo e de vento. Como eu disse, não é uma grande coisa, mas no nada ainda é alguma coisa. Na verdade, estranhamente, o Protinha acha isso muito bom. Tipo, eu acho bom, mas também não acho isso tudo aí não. O garoto volta a procurar por mais itens e acaba batendo o joelho em um lugar. Percebendo que não é a mesa, ele já olha pra baixo pra tentar entender o que é. O estranho é que ele sente, mas não consegue ver, sabe? Como se fosse o item escondido. E é aí que ele percebe que pegou alguma coisa. Seria isso uma espécie de capa invisível? Nosso garoto vai brincar de Harry Potter agora? Ih, pelo visto é isso mesmo, o sistema já avisa que ele obteve a capa da invisibilidade. Enquanto tiver escuro e ele estiver usando a capa, ele vai se misturar com a escuridão. Ele fica indetectável, nem mesmo a presença dele é possível sentir. O Prota, lendo isso, fica interessado. Então agora ele consegue sair de noite e se esconder dos inimigos? Tá começando a ficar fácil demais a situação. Agora com certeza ele vai conseguir sobreviver por muito tempo. Ele até ficou se perguntando o motivo de ter uma casa no meio do nada. Mas agora pra ele o motivo é bem claro. Tinha um item raro nela. Na cena seguinte, um tempo se passa. Agora o nosso Prota já tá fora da casa. O Protinha reflete que por ter vindo parar no meio do nada, acabou não encontrando muitas pessoas. Na verdade ele não encontrou ninguém até agora, né? Só monstro mesmo. Pois foi só falar que ele escutou alguém gritando. Tem um infeliz correndo e gritando pra todo lado, xingando e xingando. Ele diz que se tiver tempo, ele consegue usar aquilo. Aí o carinha que tá vindo atrás dele não vai ser nada. O Protinha só observa de longe, não tem pra que se aproximar, né? Cada um com seus problemas. O Fujão tá lá bem triste. Talvez o Protinha até possa se aproximar, né? Ele parece bem novato. Ei, Protinha, que isso, rapaz? Tu não tá puxando isso aí pra dar um peteco no cara não, tá? Bom, pelo visto não, porque o cara ainda tá vivo. Tá reclamando e andando, mas ainda tá vivo. Retiro o que disse de novo. Olha lá o maldito do Prota mirando no cara. Ele tenta colocar na cabeça que isso é só um jogo, então ele pode fazer a eliminação. Não precisa nem hesitar em atirar. De repente alguém interrompe o Prota, ativando uma magia. Pra ser mais exato, uma bola de fogo que passa raspando no nosso garoto. Só que o alvo era outra pessoa. Lá se foi o nosso mano Fujão. Eu até queria que o Prota não eliminasse ele, mas não adiantou muito, né? Porque veio outro lá e eliminou. O Protinha, coitado, fica só observando. Lá se foi sua kill. Na verdade, ele tá se preocupando com outra coisa. Pra ele agora, realmente, aquilo ali é só um jogo. Quando a pessoa é finalizada, ela dropa uma caixa. Com toda certeza tem itens lá dentro. Então tá muito claro, isso pra ele é um sonho. Um sonho de um jogo. O maguinho que lançou a magia de fogo passa triscando no Prota. Ele tá todo feliz, percebendo que o Fujão realmente não conseguiu fugir por muito tempo. Só pra evitar, né, o Protinha bota a mão na boca. Pra evitar a respiração, vai que o cara consegue escutar muito bem. Por incrível que pareça, o cara não viu. Por mais que o Prota esteja com a fuça toda pra fora, a capa realmente é boa. O maguinho também não tava prestando muita atenção no Prota, né? Ele tá mais interessado na caixa. E em principal que o cara conseguiu pegar dele. Mas tem uma coisa bem engraçada. O maguinho diz que o cara roubou dele, mas nem sabe o que tem dentro da caixa. Ora, ele não te roubou, como é que tu não sabe? O Protinha comenta que o iniciante não era muito diferente dele. Na verdade, poderia ter sido ele naquele lugar. Fora que se ele continuar hesitando assim, uma hora ou outra vai ser eliminado. Então, por que não dar um peteco-peteco no mago? O mago tá todo distraído com as coisas que tem na caixa e nem tá reparando que tem uma flecha vindo na sua direção. Pelo visto, ele vai tomar uma sem nem mesmo perceber. E não, ele percebeu sim. Tinha uma barreira protegendo o maldito. Ele reflete que não imaginava que tinha jogadores ali. Provavelmente fez muito barulho enquanto estava eliminando o Fujão. O Prota dispara de novo, mas dessa vez a barreira quase quebra. Só não quebra por completo. O maguinho percebe que desse jeito a sua barreira vai quebrar. Só que, né, ele mal tá conseguindo saber de onde tá vindo os disparos. Não tem como atacar assim. Mesmo com dúvida, ele até dispara. Só que, claro, não pega em ninguém. Ele tenta gritar, dizendo pro Prota aparecer. Vai ficar se escondendo ou vai cair pra porrada? Já que ele pediu com carinho, o Prota lança uma faquinha. Dessa vez, a muralha dele não resiste. Ele começa a xingar o Prota, mandando o Fela aparecer. Mas, pô, não é nenhuma vantagem pro garoto, né? Ele tem uma capa da invisibilidade e faquinhas e flecha que ele pode atirar a qualquer momento. Pra que ele vai aparecer botando a cara? É mais fácil só atacar de longe. Achando que entendeu da onde tá vindo o disparo, o mago faz mais uma bola de fogo. Quer dizer, ele ia fazer, né?
meio que ele tomou uma espetada na cabeça. Aqui eu já não sei se o Prota lançou outra pra atravessar de vez, ou foi aquela que simplesmente do nada continuou atravessando. Eis a questão. Tururu! Pelo menos com a eliminação do mago, agora ele tem 2 caixinhas pra catar. Ele espera que ninguém tenha visto aquela luz, porque senão ele vai acabar sendo pego. O ideal agora é pegar todos os itens o mais rápido possível e ralar dali. O garoto nem presta atenção no que tá pegando, ele só puxa e joga no subespaço, puxa e joga no subespaço. Dessa vez ele puxa algo um pouquinho diferente, um colar de scroll. Pra falar a verdade, é algo bem inútil. Aquilo ali é só uma identificação do mago lá na terra dele. Então meio que ali não tem muita função. Quer dizer, até tem porque é feito de ouro puro, né? Se por algum motivo ele conseguir levar pra terra, dá pra ganhar o dinheiro. Olhando pro lado, ele repara que no outro baú tem algo brilhando um pouco mais forte. Então provavelmente é algo diferente. O sistema avisa que isso é uma pedra circular. Uma pedra que cria um círculo de magia no coração. Assim o usuário pode começar a usar mana. Assim que o Prota usar, ele vai começar a ter acesso à magia. Assim se tornando um mago. Agora faz sentido também aquela fala do fugitivo. Ele tinha dito que se tivesse tempo pra usar, o maguinho não teria chance. O Prota que tinha escutado pede desculpa. No final das contas, quem vai acabar usando vai ser ele. Depois de perder bastante tempo com vários itens, ele decide simplesmente pegar o baú e virar no subespaço. Assim, poupa tempo, é mais fácil e depois ele olha o que realmente entrou. Abandonando o baú e saindo, o nosso garoto tá em busca de um lugar que ele possa usar a pedra circular. Depois de andar um pouquinho, ele acha uma casinha, até que parece bem seguro. Tempo depois, ele já tá lá em frente ao sistema, dizendo que tá pronto pra usar a pedra circular. O sistema diz que tudo bem, ele só vai ter que esperar por 3 horas. Enquanto espera, ele não pode fazer nada e nem mesmo usar algum item. O sisteminha também diz que no processo ele pode sentir um pouquinho de dor. Porém, pela cara do Prota, dá pra ver que a dor não é nada pequena. Durante as 3 horas, o Prota tentou segurar o máximo que pôde seus gritos. Só que essas 3 horas pareceram uma eternidade por conta da dor. O sisteminha falou que só seria uma dorzinha, mas no final das contas quase levou o moleque pra conhecer o outro mundo. Se recompondo, o garoto fala que é mais fácil aprender arte marcial do que magia. Só que agora já foi, né? É melhor ele ver as suas informações. No painel tá dizendo que sua mana foi pra 30, igualzinho a sua força. E agora ele tem 2 classes. A de guerreiro, que ele já tinha aprendendo arte marcial, e agora mago. Depois de ver as suas informações, o Prota busca os sobreviventes. Com certeza, depois daqueles 2 terem rodado, a tabela diminuiu. A tabela não diminuiu como ele imaginava. Na verdade, caiu pra caramba. Foi de 99 a 45. E a maioria foi feita por um tal de Nan Sakyong. A história nos decide até mostrar algumas horas atrás, quando esse tal de Nan Sakyong estava seguindo alguém. Pelo visto, esse aí é mais um doidinho da cabeça. Pra piorar a situação do fugitivo, o animal ainda tropeça. Ah, bicho burro. Ele começa a dizer pro Nan que quer ficar pelo menos no top 90. É só isso que ele pede. Mas, né? O Nan não tá muito com cara de que vai aceitar isso aí, não. Mesmo o cara implorando. O cavaleiro que tá fugindo até chora, dizendo que é só dessa vez. É só o top 90, poxa. Só que, bom, o seu pedido não foi aceito. O que realmente esse Nan quer é o seu nome sendo visível pra todos. Em outras palavras, ele só quer a kill. Nem os itens ele quer pegar. Voltando pros tempos atuais, o Protinha sabe que é melhor não mexer com esse tal de Nan. Fora que se continuar assim, já ele tá no top 10, já que o cara tá eliminando todo mundo. Falando em top 10, o que será a recompensa? Dinheiro? Item? E será que dá pra levar pro mundo normal? Protinho, então você já entendeu que isso aí é um jogo, né? Mas um jogo que não tá dentro do seu sonho. Um jogo de outro mundo. Deixa pra lá. O Protinho tenta ignorar essa história de recompensa. Tem um serial killer lá fora. É melhor pensar em como se manter vivo e longe desse cara. Tentando sentir a mana, ele diz que vai terminar as coisas por ali pra poder ir embora. Realmente parece que tem um poder estranho circulando pelo seu corpo. Abrindo o subespaço, ele lembra de ter pego um livro de magia lá no baú. Esse livro aí é de magia do vento. Ela permite que o Prota invoque esferas de vento. Só que o número de esferas invocadas vai depender do nível de mana do Prota. Ah, e a habilidade também. Como o livro de arte marcial, o livro de magia é igual. Você usa, ele começa a se desfazer. Graças a Deus, não precisa ter aquela dor toda. A magia simplesmente entrou na cabeça do garoto. E agora ele tenta invocar a sua magia de vento. A gente vê que o nosso garoto conseguiu fazer 4 bolas de vento. Não tá um número ruim, não. O único problema é que as bolinhas são bem pequenininhas. Eu achei que seriam 4 bolas, mas seriam 4 grandes, né? Pra fazer o teste com as 4 bolinhas de gude, ele lança elas em direção à parede. Rapaz, até que as 4 bolinhas de vento fez um estrago grande. Se esquematizar tudo direitinho, até que dá pra fazer uma bagunça bem arrumada com elas. O único problema é que isso deixou o Protinha bem cansado. Essa habilidade simplesmente leva toda a sua mana. É um preço a se pagar, né? A magia é forte, então realmente
realmente vale a pena. Conforme o tempo vai passando, algumas áreas vão aparecendo no mapa e o campo vai diminuindo. O Jin decidiu que vai continuar fazendo a mesma estratégia, explorando somente a borda do campo, já que a maioria dos jogadores foram eliminados. A chance de encontrar alguém é bem menor agora. Pelo menos é isso que ele achava. Pra nossa infelicidade, ele já bateu de cara com o serial killer. E não. Pelo visto, não é o serial killer, não. É só um velhinho. Mas é um velhinho com disposição, viu? Olha da onde o infeliz tá pulando. Porém, depois desse salto, algumas horas se passam. O prota diz que, de acordo com o mapa, tem algumas casinhas à frente. Porém, chegando lá, ele percebe que muita gente já tinha ido de ralo. É melhor ter cautela nesse lugar, né? Porque, muita gente já morreu ali. É bom ele não morrer também. Pronto, foi só eu dizer que ele já escutou um barulho. Como agora ele tem poderzinho novo, ele já lança na direção do barulho. E como antes, a esfera de vento faz um rombo. O único detalhe é que não tinha ninguém. Ele jurava que tinha sentido a presença de alguma coisa. Quer dizer, ainda assim tem algo estranho ali dentro da casa. Se reparar bem, dá pra ver que aquele sangue acabou de sair de alguém. Literalmente. O protinha sabe que com certeza é alguém habilidoso. Afinal, sobreviveu àquela bagunça lá fora. Porém, tá machucado. E se ele eliminar o cara, pode pegar vários itens bons. Mas não, sobrevivência em primeiro lugar. É melhor ir embora. Deixa essa história de item em casa pra lá, é melhor ficar em paz e tudo se resolve. Só tem um detalhe. O carinha que tá lá dentro fica feliz da vida que o prota foi embora. Que bom que ele conseguiu se esconder rápido, porque quase foi pego com aquela bola de vento. Com toda certeza o protinha poderia ter eliminado ele. Por agora, é melhor pegar os itens e sumir dali. Puxa, aí que ele toma uma direto na cabeça. Nem ele acredita que passou por aquilo tudo pra no final tomar uma sem nem ver. E pior, foi uma flecha do prota? É, rapaz, foi uma flecha do prota. Eu achei que seria um maguinho, né? Mas não, isso aí tudo era historinha do nosso prota. Ele não queria ir embora não, só queria tirar o cara lá de dentro. Agora é só ir, pegar os itens bem rápido e simplesmente correr. Quer dizer, ele ia, né? Até o vovô aparecer e falar que ele parece bem familiar. Claro que escutando isso, na hora ele se vira, cheio de medo. O velho pede pra ele ficar calmo. Ele não quer machucar não, só queria perguntar uma coisa. O protinha pergunta quem o velho é. E o velho questiona se o garoto nunca ouviu falar dele. Bom, pelo visto realmente eles são de mundos diferentes. O ancião pergunta se ele já havia entrado naquele jogo antes. Ele vem observando o prota já tem um tempinho. E o moleque sempre se adapta muito bem. O vovô também pergunta se ele já reparou que ali não é a realidade. O prota diz que é a primeira vez que ele vem ali, mas é bem parecido com o jogo que tem no mundo dele. O velhinho fica intrigado, porque realmente tem um jogo tipo esse no mundo dele. É algo até que interessante. Mas agora tá começando a ficar escuro. A lua do mundo do prota é tão grande quanto aquela do jogo? O protinha diz que não. Ela é bem menor. O vovô diz de novo que é interessante. A dele também é bem pequenininha, não é tão grande assim não. Mas enfim, será que dá pro prota falar mais sobre essa história de jogo no seu mundo? O protinha diz que pode, só que ali não é um local muito ideal. Tá muito aberto, pra piorar ainda tá anoitecendo. Sendo assim, o vovô chama o prota pra ir embora, mas o prota fala: calma aí meu parceiro, como é que eu vou saber que você não quer me eliminar? Agarrando o nosso garoto, o vovô diz que ele vai ter que confiar na marra. Lá vai ele, pulando e pulando e pulando enquanto leva o garoto. Ô, humilhação nossa de cada dia. Bom, pelo menos ele tá seguro, né? O velho é forte pra caramba. Mas até então ele não sabia no que a relação dos dois ia dar. Já em um local seguro, o velho pergunta se no mundo do prota eles enfrentam personagens virtuais. Realmente é um mundinho bem estranho, tá mais pra um conto de fadas. Disse o velho que pulou entre as árvores e solta magia. Mas o protinha explica que o motivo é que a civilização dele é mais avançada. Não muita, mas é um pouco. O velho pergunta se é por esse motivo que o prota conseguiu se adaptar tão rápido. Ele até diz que no primeiro dia acabou caindo no mesmo lugar que o prota. Traduzindo, ele já tá espionando o garoto tem mó tempão. O seu plano inicial era subir numa montanha e passar os dias lá, só respirando ar fresco. Porém, ficou curioso vendo o prota tão desesperado no jogo. Mas ele não conseguiu segurar sua curiosidade e veio perguntar como é que o garoto tinha se adaptado tanto. Além disso, ele pede pro protinha ter calma, ele não tem nenhuma intenção de machucar. O protinha responde que para início de conversa ele nem sabe como veio parar ali. Mas o vovô questiona. O protinha tinha dito que aquilo ali era parecido com um jogo no seu mundo. O prota diz que realmente é, e que ninguém morre de verdade. Tudo não passa basicamente de uma diversão. Mas o fato de um ser divino ou algo do tipo ter forçado todo mundo a viajar entre os mundos, isso tá além da capacidade humana. O velhote diz que entendeu. E o prota fala que esse mundo pode ser uma boa oportunidade para muitas pessoas. É aí que o velho questiona de novo. Que história de oportunidade é essa? O Jin fala que como ele sabe,
ser eliminado ali não significa ser eliminado de verdade. Fora que você pode receber as recompensas ficando no ranking. Além disso, ainda tem coisas como livros, itens, arte marcial, magia, tudo que você pode aprender e ganhar. O velho diz que magia é interessante, mas como isso seria uma oportunidade? O prota fala que para alguém mais velho como ele, pode não fazer tanta diferença, mas para alguém que tá passando uma dificuldade como o prota, esse lugar pode mudar tudo. O velho pergunta pro prota desde quando a vida dele se tornou fácil. Ele nem sabe, mas o protinha diz que só de olhar dá pra ver que ele é alguém habilidoso. No mundo do velho, as pessoas devem confiar e adorar ele, isso é certo. Diferente de um Zé Ninguém como o nosso garoto. O velhinho só ri, dizendo que o prota fala umas coisas engraçadas. Mas o prota pede pra ele rir baixo, porque alguém vai escutar, né? Não se empolga não, velhinho. O velho diz que, enfim, quando o prota tava sozinho, ele ficou olhando pro nada e mexendo as mãos. O que ele tava fazendo? O prota diz que, pelo visto, ele não conhece o sisteminha, camarada. Daí pra frente, os dois conversaram sobre o jogo a noite toda. Tanto do jogo quanto dos mundos deles. Enfim, foi história pra caramba. Colocando o protinha no chão, o velho diz que parece que ele tomou bastante do tempo do garoto. Só que na verdade não, né? Isso pro prota foi excelente. Ele passou a noite em segurança. Sendo assim, ele responde pro velho que graças a ele, finalmente pôde se divertir enquanto conversava. O velho diz que também aprendeu muitas coisas com o garoto. Será que tem alguma forma dele retribuir esse favor? O prota diz que já que é assim, será que o vovô pode ensinar pra ele arte marcial? Ele quer sobreviver até o final, e para isso precisa ficar bem forte. O velho olha com uma cara de desconfiança, mas diz que existe uma forma de aprender. Mas o prota tem que se preparar bastante. Se preparar para morrer. Será que ele tá pronto para isso? Digamos que para alcançar a grandeza fora do caminho certo, requer um preço até que bem alto. O prota diz até que ele tem razão, mas só tem um detalhe: as pessoas não morrem naquele mundo. Será que ele se esqueceu disso? Sendo assim, o velhinho diz que bom, então pode ser possível. E com isso o prota fica todo animadinho. O prota pergunta o que precisa ser feito, e o velho diz que primeiro precisa ver a quantidade de energia interna que o prota tem. Quando avalia a energia, o velhote fica surpreso. Meio que o protinha tem energia pior do que a de um cachorro. O garoto até tenta explicar, né? Poxa, no mundo dele não tem essa história de arte marcial ou energia interna. O velhote diz que então é melhor ele sentar e cruzar as pernas. Sendo assim, o prota só obedece. A partir de agora, o garoto vai sentir uma dor pior do que a da morte. Porém, ele não pode mover nenhuma parte do corpo, nem 1 milímetro do dedo. O prota pergunta o que precisa fazer, mas o velho diz que ele não precisa fazer absolutamente nada. É só aguentar a dor e, se Deus quiser, não ir de F. Quer dizer, eles não podem morrer nesse mundo, mas pode ser eliminado, né? A partir de agora, todos os sentidos do prota se abrem. O vento no céu parece uma lâmina e sua respiração é como lava quente. Tá até conseguindo escutar o som das formigas andando pela grama. Só que depois de um tempo chegou a pior parte, aquela que ele sente a dor intensa. O nosso garoto começa a soltar luz por todos os orifícios. Ele realmente estava acreditando que esse seria o seu fim. Mas também não pode dizer que não foi avisado, né? O velhinho falou: tu vai sentir uma dor como se fosse a morte. Tempo depois, graças a meu bom Deus, finalmente a gente terminou. Mas só foi o velhinho falar que o prota simplesmente começou a vomitar. Dá até pra entender, né? O sofrimento foi bastante. O velhinho até diz que, vendo como ele aguentou, parece não ter um temperamento muito ruim. O fluxo de energia do Jin foi corrigido. Então agora ele vai sentir uma grande diferença. O prota diz que entendeu, mas o que eles vão fazer agora? O velho responde que, ele não queria ficar mais forte muito rápido? Então digamos que o velhinho pegou a alma dele e criou uma abertura. Os humanos foram feitos para absorver energia simplesmente com o ato de respirar. Sendo assim, o velhinho criou uma abertura que permite que o prota absorva energia além da respiração. O protinha diz que entendeu, mas e aí? O que isso muda na prática? Cadê a coisa boa, a evolução, as porradaria? Cadê? O velho de novo entra na teoria, dizendo que o humano é feito de corpo, mente e alma. O que liga esses três é a vitalidade. Ele pergunta pro prota se ele sabe o que acontece quando alguém falece. O prota não sabe muito bem, né? Então ele diz, sei lá, desaparece? Claro que não. O velho diz que ele tá errado. A vitalidade se dispersa como um pingo d'água. Por fim, a natureza absorve e o ciclo continua. Só que tem aqueles que consideram esse ciclo uma besteira e simplesmente eliminam os outros para consumir a sua energia vital. Só que um corpo cheio de energia vital de outras pessoas se torna instável. A harmonia do corpo é quebrada
quebrada e a pessoa é levada para a perca do seu poder. No pior dos cenários, ela pode ir conhecer Jesus. O que o velhinho fez com o Prota é algo parecido, só que agora ele pode absorver energia dispersa. O Prota agora entende o motivo dele quase ter morrido. O velhinho diz que, bem, é quase isso, mas o caso do Prota é diferente. Eles fazem isso forçando a alma a absorver energia. Já no caso do Prota, foi feita uma abertura. E como o Prota quase não tinha energia interna, era basicamente um copo vazio. Sendo assim, a energia que ele absorver vai se juntar com a energia do seu corpo bem tranquilamente. O velhinho pergunta se agora o Prota entende o motivo dele ter ajudado, mesmo sendo uma técnica proibida. O Prota diz que sim, é porque eles estão dentro de um jogo. O velhinho diz que é exatamente isso, só por isso mesmo. Ele percebeu uma coisa ontem: os locais onde os outros foram eliminados, com toda certeza tinha energia vital dissipada. O problema dessa técnica é que para melhorar ela, você precisa cometer meio que assassinatos. Porém, não é como se isso se aplicasse nesse lugar. Se o Protinha conseguir eliminar os outros personagens e sobreviver, talvez em 100 dias ele alcance um bom nível. Mas enfim, o velho diz que agora é hora da despedida. De qualquer forma, ele espera ver o Prota novamente. Mas é aí que o Prota grita: pô, velhinho, espera aí um pouquinho. Ele ajudou tanto o garoto, agora já tá querendo ir embora sem nem mesmo dizer o seu nome? O velhinho diz que se chama Jang Dongxion. As pessoas chamam ele na verdade de Transcendente. E a técnica que ele usou no Prota foi a arte marcial da ligação impura. Se curvando, o Protinha diz que agradece muito por isso. E nunca vai se esquecer do que o velhote fez por ele. O velho diz que tudo bem, ele também aprendeu bastante e ativa um mapa dentro do sistema. Claro que isso é bem conveniente. Até agora ele tava andando sem nem mesmo saber mexer no mapa. No fim das contas, ele espera ver o Protinha outra vez e simplesmente vai embora, pulando entre as árvores. O Jin percebe que ele sumiu bem rápido. Se ele pudesse fazer isso, com certeza ia poder se movimentar bem mais rápido no mapa. Mas enfim, é melhor seguir em frente como planejado. Quando o velhote tinha puxado ele para trazer para aquele local, isso aconteceu em questões de segundos. Se o Prota realmente fosse fazer isso, seria andando e demoraria mais ou menos um dia inteiro. O mapa é bem grande. Agora ele já tá em outro local e encontrou mais uma casa com a luz acesa. Pode ser uma casa vazia ou um novato escondido, mas vai ser o alvo do nosso garoto de hoje. Entrando na casa, o primeiro andar parece totalmente silencioso. Ele andou e verificou tudo, mas não encontrou nada demais. Agora, já no segundo andar, ele apaga a luz porque não é nenhum idiota. Realmente, não tinha ninguém lá. Agora é hora de explorar. No final das contas, ele não achou nada de útil. Rodou pra achar sua porcaria. Cheio de sono, ele fala que na noite passada nem conseguiu dormir, já que ficou conversando com o velhinho. Agora, ativando a capa da invisibilidade, ele diz que vai tirar um pouquinho de um cochilo. Isso claramente tá a cara do problema. Mas enfim, amanheceu e o sistema disse que tá no 5º dia dos 100, tá? Realmente tinha dito que era 100 anos, mas eu acho que são 100 dias, na verdade. Tem muito chão pela frente, meu amigo. O Protinha continua lá, dormindo, e pelo visto não deu nada de errado. Quer dizer, não tinha dado, né? O infeliz escutou alguém dizendo que não tem nada dentro da casa. Pra sorte grande do nosso Prota, ele encontrou alguém. Claro que no final das contas ele tá bem estressado, né? Acabou dormindo demais e deu essa oportunidade pro inimigo. Mas tudo bem, deu tempo de pegar a arma e agora ele pode agir. O bigodinho entra na sala, dizendo que finalmente achou um lugar pra descansar. Quer dizer, pelo menos era isso que ele tava esperando, né? Quando ele bate o olho na sala, lá tá o Prota com a sua besta. O nosso garoto dispara. Vixe, mas o maldito do bigodinho simplesmente cortou a flecha. O Protinha percebeu que o cara é um artista marcial, então vai ficar um pouquinho mais complicado. Ele tenta atacar com as suas faquinhas, mas dessa vez lança as 3 de uma vez. O bigodinho se defende, dizendo que isso é um ataque covarde. Só que se lasca a covardia, meu amigo. O importante é vencer. Ele já lascou o cara no chão. Em seguida, chuta pra tirar a espada de perto dele. Pegando uma flecha, o Protinha diz que tava tendo um sono muito bom. Mas esse maldito acabou fazendo ele acordar de mau humor. O cara pede pro Prota esperar, ele não precisa fazer isso. É só levar todos os itens que ele tem. O que o bigodinho tá tentando dizer é que ele já lutou muito, já passou por poucas e boas e não quer ser eliminado agora. Só que é tarde demais, meu amigo. O Protinha não quer nem saber. O importante é se manter vivo. Depois da finalização, o Prota repara algo interessante no baú. Agora ele tá sendo rodeado com uma aura verde. Provavelmente era isso que o Jang, no caso o velhote, tinha falado. O Protinha estende a mão e consegue sentir a energia da vida. Assim que começa a absorver, parece que tudo fica branco. Seu corpo começa a transbordar de força. Depois de um tempo, ele repara que absorveu a energia de uma pessoa. Só que só de absorver uma pessoa, ele já sentiu seu corpo muito mais leve e forte. Para verificar, ele abre a sua aba de informações. Dessa vez, apareceu um atributo diferente, a bendita da energia interna. E agora ele tá com 20, já que absorveu o bigodinho. O que o Jang deu para ele realmente pode mudar bastante as coisas. Interessado para saber a quantidade de pessoas que ele ainda pode absorver, o Jin dá uma olhada nas tabelas de sobrevivente. E de novo aconteceu a mesma coisa, aquela queda surreal.
Agora restam 24 sobreviventes. E olha que a gente tá no 5º dia, hein? Essa brincadeira aqui vai até o 100. Olhando pra mais perto da tela, o Prota percebe que acabou de falecer alguém. Quer dizer, tá o nome dele lá, né? Mas antes disso também tá do Nan Sakyong. O maldito até agora não parou de eliminar todo mundo. Inclusive, esse maluquinho aí foi o último que ele mandou de arrasta. De novo ele para em frente ao baú, mas vocês sabem, ele basicamente ignora. Pelo visto, ele só quer a vitalidade e nada mais. O Nan abre a tela do sistema pra saber quantos sobreviventes ainda tem. Ele tá doido pra acabar com essa palhaçada. Pra tristeza dele, ainda faltam 22. Só que tem um detalhezinho. Ele também viu o nome do Prota, que acabou de fazer uma eliminação. Fora que ele viu o nome desse idiota outra hora. Protinha, é melhor você evitar bater de frente com esse cara. Com toda certeza ele é o que mais tem o número de mortes. No final das contas, o garoto sabe que acabou de eliminar uma pessoa. E já foi difícil pra caramba. Imagina o Nan. Temos que aceitar que a diferença de nível é absurda. Não dá pro Protinha bater de frente ainda não. Por agora, ele precisa terminar de explorar antes que a zona segura fique menor. Saindo, nosso Protinha fala que no baú do Drong, no caso o Bigodinho, a única coisa boa que tinha era uma poção refinada de Troll. O resto era tudo lixo. Claro, mas também, né? Se ele realmente tivesse alguma coisa valiosa, o Protinha já teria perdido. Depois dessa bagunça toda, o Protinha decidiu se esconder até o número de jogadores cair. É aí que nessa brincadeira se passou uma semana. Agora o Prota sabe o quanto sortudo ele foi no início. Ele não conseguiu explorar muito, já que estava se escondendo. Só que todas as armas que ele pegou eram horríveis. Então foi muita sorte de ter achado essa brincadeira aí no início. Seguindo a mesma estratégia, ele ficou na floresta, perto da área restrita. Assim, ele não viu nenhum inimigo. Graças a Deus. O único problema é que já estamos no dia 12 e o Protinha tá cansado de ficar comendo carne seca. Pra piorar, ainda tem 20 jogadores sobrando. Traduzindo, nessa última semana só 2 pessoas foram eliminadas. Tá começando a ficar difícil de sobreviver. Só pra testar, o Protinha bota a mão pra fora da área. E realmente, dói. Se fosse o corpo todo, com certeza a dor seria bem absurda. Infelizmente, ele não vai poder ir mais lá. E agora vai ter que se mudar para outra área. Por uma semana inteira, o histórico de morte só tinha o nome do Nan. Então, provavelmente, o resto das pessoas também tá se escondendo. Falando em pessoas, o Protinha escuta um barulho bem longe. Indo ver o que é, parece que tá rolando uma luta lá no final. É isso mesmo. O Nan tá bastante cansado, perguntando que diabos são essas pessoas. Pelo visto, essa galera aí se juntou com o único objetivo de eliminar o Nan. Eles decretaram que vão fazer de tudo pra não deixar o moleque vencer. O Nan responde que, então é assim? Se juntar essa cambada toda pra bater numa criança? Mas tá bom. Ele diz que não vai reclamar porque assim só ganhou tempo. Agora não precisa ficar caçando um por um. Só que já que eles vieram ali pra fazer uma eliminação, tem que estar pronto caso o jogo vire. Pulando, ele diz que quer ver se todos ali são capazes. Ele não quer nem saber, o garoto já vem pulando no meio do grupo. Ele agarra o primeiro. E lá se foi um. Com essa primeira eliminação, todo mundo já fica meio que cagado, né? O moleque realmente não se intimidou com a quantidade de gente. Logo em seguida foi o segundo. Daí pra frente, meu amigo, foi só passada de chicote. Isso ali tava longe de ser uma batalha. Tava mais pra ser um massacre, né? O histórico de eliminações deixou isso bem claro. O Nan Seong vai ganhar, a menos que aconteça alguma coisa bem inesperada. A lista de eliminações só dá o nome dele. O sistema não para de apitar. E o Protinha percebe que a situação tá ficando muito complicada. O maluco já eliminou 9 pessoas de uma vez. Será que ele tá trapaceando? Não, a gente sabe que não, Protinha. É melhor você ficar distante mesmo pra não arrumar confusão. Deixa ele lá no canto dele e você ficar no seu. Depois de passar o sarrafo em todo mundo, o Nan diz que esses caras aí eram meio que fracos, então não adiantou muito não. A única coisa chata é que ele ficou cheio de sangue, né? E isso pra ele é bem nojento. Agora é melhor procurar um lugar pra se limpar. Tempo depois, a noite já caiu e a gente vê que realmente ele não tocou em baú nenhum. Só que é aí que alguém se aproxima desses baús. A gente vê que aquele elfo arquimago lá do início, ele também não tá interessado nos baús. Porém, esse cajado pra ele interessa bastante. Aquilo ali era da Elizabeth. Isso deixa ele bem estressado, jurando até vingança. Mesmo sabendo que a garota não necessariamente foi conhecer o outro mundo. Tipo, o céu, sabe? Ela só foi eliminada mesmo. Enfim, só tem 11 pessoas restantes. Se continuar assim, o nosso Protinha vai chegar no top 10. Porém, depois daquele caos, ele percebeu que precisa ficar mais forte. E pra isso precisa de mais itens. Só assim ele vai conseguir sobreviver. Amanhã de manhã, aquela mansão provavelmente vai ficar fora da zona segura. E é um ótimo lugar pra se explorar. O nosso Prota entra, mas entra meio cauteloso, né? Assim que bate o olho, ele percebe que o lugar é bem extravagante. Tá cheio de lenga-lenga, aquelas coisas meio romanas, meio gregas, que eu não sei a diferença, mas vocês sabem que é mais ou menos por aí. Um estilo meio clássico. De cara, ele também encontrou uma armadura, que
parece bastante apelona, mas pra ele usar, o sistema avisa que precisa de 110 de força. Infelizmente, o nosso garoto só tem 30. Não dá pra pegar não. O bom é que ele continuou andando até achar uma prateleira. E nela continha um elixir que aumentava a energia interna durante 3 horas. Com certeza isso aí é um trunfo, meu amigo. Na hora que a gente estiver no vamos ver, no Vucu Vucu, tomar um negocinho pra dar um grau, sabe? Tipo dar aquela levantar, então, excelente. Outra coisa que ele achou foi uma arte secreta chamada Punho Imparável. Mais uma pra coleção. O único problema é que pra aprender essa daí, é igual a pedra circular. São algumas horinhas que você tem que ficar parado e agora não é o momento. Olhando pro chão, o Protia também acha algo bem interessante. Pelo visto ali tem um alçapão. E com certeza deve ter um item bem raro lá dentro. Oxe, na cena seguinte a gente já vê uma explosão? Já não tô entendendo mais nada, e muito menos o que esse infeliz do Prota fez. O garoto simplesmente se joga pela janela, tentando escapar da porrada. Na realidade, nem ele sabe muito bem o que tá acontecendo. A mansão simplesmente começou a explodir do nada. Pra fugir do fogo cruzado, ele se joga no meio de uma moita. Só não entende o que realmente tá acontecendo. Ele tomou toda a cautela pra ver se realmente tinha alguém seguindo ele, e não tinha. Só que é aí que ele repara que tem um cara que ele viu lá na sala de espera. E adivinhem quem é? O maldito do Arquimago. Ele elogia o oponente por ter sobrevivido à sua explosão. Só que a gente vê que esse tal oponente dele é o Nan. Sem entender nada, o garoto pergunta que maluquice ele tá falando. Se for pra falar besteira, é melhor vir logo e cair na porrada de uma vez. Se tem tempo pra falar, tem tempo pra lutar, meu amigo. Venha pra cima, venha. O Arquimago diz que gosta disso e quer ver quanto tempo ele dura com essa arrogância. O Nan, todo empolgado, diz que quer ver o mesmo. Enquanto isso, nosso garoto tá lá na moita, né? Pensando que diabos ele vai fazer. Engraçado que ele também repara que o Nan é apenas uma criança. Mas tipo assim, Protinha, eu não quero dizer nada, mas se tu for esperto mesmo, tu vai ficar aí no teu cantinho e deixar a porradaria comer. O que sobreviver, tu vai pegar ali só pelas costas e peteco. Acabou a história. Entrou no top 10 e ainda pegou os 2 players mais fortes. É covardia? É, mas o que eu quero é vencer, meu amigo. Não tem essa não. O Scroll começa a ativar a sua magia. Aparentemente é um feitiço de raio. E sim, eu confundi. Achei que o bigodinho era o Scroll. Mas não, o Scroll é o mago. Ele começa a atacar, mas o Nan consegue desviar facilmente. O Scroll pergunta até quando ele vai ficar correndo desse jeito. Será que não dá pra ele lutar cara a cara igual fez com a Elizabeth? O Nan percebe que o cara não tava meio que blefando. Realmente, o maldito é forte. Faz um tempo que ele não via alguém assim. Algumas habilidades desse cara tá começando a assustar ele. Fora que o Scroll tá ficando cada vez mais irritado, chamando o Nan de rato. Dessa vez ele ativa uma magia bem mais forte. Aparentemente algo que vai dar um dano em área. É isso mesmo, ele quer pipocar o Nan de todos os lados. Só que o garoto é bom na esquiva e consegue desviar de tudo. Dessa vez ele até arrisca algo mais ousado. Ele cansou de fugir e vai partir pra cima do Scroll. Com sua mão, o Nan começa a preparar o seu ataque. Só que o Scroll já avisa que isso não vai ser o suficiente pra quebrar sua barreira. Rapaz, e na ignorância ele dá-lhe uma. Que isso, meu amigo Nan? Você vai ser eliminado desse jeito? Não, pelo visto não. Aquilo ali não passava de uma ilusão. Essa nem o Protinho entendeu. A única coisa que ele conseguiu reparar nessa briga toda é que o mago realmente é forte. Ele não só tá conseguindo bater de frente com o Nan, como também conseguiu mudar o próprio tempo. O Scroll fala que não tá conseguindo detectar o Nan. Pelo visto, esse safado já tá correndo. Com raiva, ele já avisa que uma hora ou outra vai encontrar esse moleque. E quando pegar... O Nan não quer nem saber, ele já tá correndo e tá bem longe. O safado diz que esse mago maldito realmente é forte. Acabou derrotando ele dessa vez. Mas na próxima o resultado vai ser diferente. Por enquanto, o ideal é recuar e tentar se recuperar um pouco. O Protinha nos avisa que o Scroll ficou procurando o Nan por um tempo, mas acabou se acalmando e desaparecendo com o vento. Graças à sua mantinha, ele acabou não sendo detectado e sobreviveu a mais um grande feito. Bem, por agora tá bastante escuro e nenhum dos dois deve voltar ali tão cedo. Então voltaremos aos nossos afazeres. Caçar aquele alçapão que o Proto tanto queria entrar e não deu tempo. Abrindo, ele percebe que a escada é bem longa. Mas né, é bom entrar porque provavelmente ninguém achou aquele lugar ainda. O moleque começa a descer a escada. Bom que aquela lamparina que ele achou lá no início ele também trouxe com ele. Com certeza foi de grande ajuda. Olhando ao redor, ele repara que tem bastante comida e bebida. Basicamente aquilo ali é um depósito. O ruim é que pelo visto não tem lugar pra explorar. A única coisa que ele vai arrumar ali é comida. Mas também não dá pra reclamar, né? Porque, pô, esses dias ele só tá comendo carne seca sem sabor. Comer alguma coisa diferente vai cair bem. Uma hora depois, o Protinha já forrou a sua barriga. Se tivesse um arrozinho, seria com certeza melhor. Mas também não dá pra exigir muito, né? Agora, aproveitando que tá ali sozinho, talvez seja o momento de aprender aquela arte marcial. O sistema explica que essa arte marcial era de um cara bem forte. Ele usou seu coração, a sua alma pra fazer esse livro. Acabou que ele não teve nenhum discípulo. Então
o único registro dessa técnica é o que tá no livro mesmo. Bom, o prota diz que é melhor do que nada. O livro não é isso tudo, mas ainda assim é bem interessante. Sentando, ele diz que tá na hora de beber o elixir. E deixa eu corrigir um errinho que eu falei. Eu disse que a bebida duraria 3 horas, mas na verdade não. Ela demora 3 horas pro prota absorver. Eu confundi entre o elixir e o livro. Fora que o livro também ele pode usar na hora. Não tem essa de esperar 3 horas não, falei besteira. Depois de sentir a dor da pedra circular, o prota ficou um pouco hesitante de beber essa poção. Porém, ele precisava para expandir o seu poder. Assim que ele bebe, o seu núcleo se enche de energia interna. Agora ele tem bem mais energia do que tinha puxado da primeira vez. Porém, o efeito colateral é que ele tá suando pra caramba e mal consegue se mexer. É aquela história lá das 3 horas, né? Esse é o tempo que ele vai ter que ficar aí parado. Meio que o corpo deve estar bastante pesado. 3 horas se passam e finalmente a palhaçada acabou. O prota diz que essas 3 horas foram cansativas demais, mas não é algo doloroso. Porém, agora o menino diz que tá bem orgulhoso de si. Até agora ele sobreviveu na floresta. Depois sobreviveu só assistindo um duelo entre o Nan e o Scro. Depois disso tudo, vale a pena ter uma noite decente de sono. Sendo assim, lá vai o nosso garoto dormir. Tempo depois, finalmente chegamos no dia 13. E o prota, que tava lá no alçapão, finalmente decide sair. Como esperado, ele tá perto da área restrita. Só pra dar uma verificada, ele abre a tabela e vê que uma pessoa foi eliminada ontem. Porém, pra nossa tristeza, quem foi eliminado foi o Jang. Sim, o velhote. Só que tem um detalhe. Ele mesmo se eliminou. Ele cometeu aquela parada que se eu falar a gente perde a monetização, sabe? Então, aquela paradinha lá que o Deus não gosta. O prota até se pergunta se o velhote se meteu num treino absurdo e isso acabou acontecendo. Porém, provavelmente não faz sentido. O garoto até tá feliz de ter entrado no top 10, mas chegar desse jeito acaba deixando ele um pouco triste. Bom, por agora é melhor ele indo, porque a save já tá começando a chegar nele. E pô, passar por todo esse perrengue pra simplesmente ser eliminado pela save não tá compensando. Sendo assim, o nosso garoto começa a ir embora. A estratégia vai ser a mesma de sempre, se manter bem distante do centro. Pra alguém como o nosso garoto, que não tem habilidade nenhuma, quer dizer, agora tem um pouco, esse é o melhor jeito de subir no ranking. Só que vocês sabem que a paz do pobre dura pouco. Atacaram o nosso garoto com a bola de fogo. O moleque não consegue nem saber de onde veio isso. Só sabe que provavelmente veio de um mago. E adivinhem qual é o maldito mago que atacou o prota? Sim, justamente o infeliz do Scro. É, meu amigo, não adianta só comer o pão que o diabo amassou. Você tem que comer, beber água e ainda ficar feliz. O Scro fala que sentiu alguém com seu feitiço, mas achou que era o Nan. Diz até que nunca viu o prota antes. O garoto fica pé da vida, ele acabou de conseguir uma energia absurda. Tava tudo dando certo. Aí vem logo o maldito do Scro. O nosso arquimago pergunta se ele conhece alguém chamado Nan. Só que se ele não souber, bom, vai acabar tendo que ir de F. Mal sabe o arquimago que o Nan tá bem pertinho, mais perto do que ele imagina. Porém, eu vou ficando por aqui, minha tropinha. Vocês gostarem da obra, vocês sabem, é só pedir continuação. Faz o mesmo de sempre, comenta bastante, deixa o like, ativa o sininho, compartilha e por favor se inscrevam, ajuda o canal aí que a gente tá perdendo alcance. Eu trago obras excelentes, mas infelizmente o YouTube não tá entregando pra todo mundo. Mas enfim, não vou reclamar não. É isso, fui!